E aí, pessoal, como estamos? Hoje eu vou falar um pouco sobre a paixão. Tem, obviamente, muitas formas de falar sobre a paixão, mas eu escolhi aqui uma música do Djavan, e vocês não estão vendo o Djavan na tela, porque eu fiquei com receio de tomar um strike aí no YouTube por usar o original do Djavan. Eu vou usar coisa de 30 segundos, então eu peguei um intérprete aí fazendo um cover do Djavan, que eu acho tá muito bem tocado e bem cantado, então vale, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, então, sobre o sentido da paixão, o significado da paixão, pelo menos da maneira como eu vejo e assim, por que eu peguei o Djavan? Porque para mim essa música, a Saí do Djavan, é a que mais descreve o que é uma paixão. Uma paixão. Quando eu penso em paixão, eu não estou falando assim de uma paixão pelo trabalho, paixão pela vida, paixão não nesse sentido geral, assim, né, de uma coisa de uma algo que te impulsiona a viver, mas paixão no sentido mais comum mesmo, assim, de estar apaixonado por alguém, um homem estar apaixonado por uma mulher, ou por outro homem, ou uma mulher por um outro homem, ou uma mulher por uma mulher, enfim, não importa, mas você estar apaixonado por uma pessoa, você está muito envolvido com aquela pessoa, romanticamente falando. Então eu estou pegando do ponto de vista romântico. Talvez isso possa se aplicar em outros casos também, mas eu não vou entrar nisso. Então eu vou pôr aqui para tocar e eu vou parando um pouco em cada segmento, né, da letra para poder fazer um comentário sobre isso. Então, o que o Djavan vai fazer? Ele vai fazer uma descrição do que seria a definição de paixão. Então, o que é uma paixão? Então, vamos lá. A paixão, puro afã. Bom, primeiro, paixão como afã, né? Eu vou, para ajudar aqui, eu vou pegar aqui o significado de afã, que eu não fiz isso, eu deveria ter feito isso antes, mas não fiz. Mas é rapidinho. Então, afã está como trabalho intenso, penoso, lida, diligência, empenho, zelo. Então, assim, essa definição de dicionário, né? Mas eu penso assim, quando você tem um afã de fazer uma coisa, é muita intensidade, né? O afã é aquela coisa que te domina, que te impulsiona para alguma coisa com absoluto empenho, assim, com absoluta intensidade, e você simplesmente vai, assim. Então, primeiro seria isso, né? Paixão como um puro afã. Eu acho que faz todo sentido, né? Quando você está apaixonado por alguém, a sua vida é aquilo, né? Você está respirando, você está transbordando aquilo, você está suando aquela pessoa, né? Você não pensa em outra coisa, é aquela pessoa, é aquilo que eu vivo, ela está o tempo inteiro na minha cabeça. Enfim, mais ou menos isso, né? Místico clã de sereia. Tá, aí Místico Clã de Sereia. Para mim faz todo sentido isso. E por que eu acho legal essa definição de Místico Clã de Sereia? Porque se você for pensar, sereia já é uma coisa meio estratosférica, assim. O que é uma sereia? É um ser meio etéreo, meio que você não sabe se existe ou não existe, mas ele existe. Porque tá aí, as pessoas falam sobre sereia, mas ao mesmo tempo ele é meio mitológico, ele vive uma mulher que vive no mar, né? Mas que ao mesmo tempo tem cara de humano, mas meio peixe, meio humano. Enfim, sereia é uma coisa muito assim de algo para além daquilo tudo que a gente está acostumado no nosso cotidiano, etc, etc. Isso só a sereia. Agora, o que é um clã de sereias, né? Então você imagina o que seria um clã de várias sereias. É mais ainda, né? Vamos dizer, o que é um clã? Também não vi isso, mas vou pegar aqui. Grupo de pessoas unidas por parentesco, definido pela existência de um ancestral comum.
Então, vamos dizer, um grupo, né? Então você imagina ver uma sereia, imagina você ver a família toda dela, né? Todo mundo ali reunido, né? É muito mais, né? Agora, mais ainda do que isso, ele é místico. Então, é uma sereia, mas é mais que uma sereia, é um clã de sereias e é um místico clã de sereia. Então é um negócio assim que vai muito longe, né? Então por isso que eu acho legal essa definição. Então vamos pro próximo. Castelo de areia. Castelo de areia, ou seja, acho que isso é meio evidente assim, mas eu vou falar, né? O que é um castelo de areia? Tanto no sentido objetivo quanto no sentido simbólico, vamos dizer, né? Castelo de areia é aquela coisa que é linda, que você pode fazer e você constrói, mas ela se desfaz muito facilmente, né? O castelo de areia ele pode ruir sozinho, sem vento, sem o pé de alguém, nada. Ele simplesmente se desfaz. Então ele é muito frágil, né? Então ao mesmo tempo que ele é incrível, né? Não sei se eu lembro de quando eu era pequeno fazer castelo de areia na praia e era uma coisa incrível, mas ele se desfazia. Vinha uma onda, pum, acabou tudo, assim, né? Do nada, acabou. Então, castelo de areia. Ira de tubarão. Ira de tubarão. Bom, acho que um pouco pela mesma lógica da sereia, né? Tipo, tubarão já é um ser nervoso, assim, né? Que você bate o olho e você já tem medo, né? Ele é uma grande boca com dentes, né? Ele é um predador do mar, né? Ele é um torpedo com uma boca enorme, com dentes infinitos, assim. Agora, você imagina um tubarão irado. Então, é muita coisa, assim, né? Então, também acho que fala dessa intensidade, dessa... A questão da ira, eu acho interessante, porque a ira é diferente do ódio, né? A ira, ela é transformadora, e assim como a paixão pode ser transformadora, ela transforma totalmente a vida de uma pessoa, né? Se um dia eu não estou apaixonado e no dia seguinte eu estou apaixonado, não só eu sinto isso, mas todo o meu entorno se transforma. Então tudo que eu vejo com as cores e a intensidade e tudo a partir daquela paixão. Então as coisas ficam mais vivas, a vida vale mais a pena ser vivida, tudo fica com aquela atmosfera. Então por isso estou dizendo essa coisa da transformação, né? Então ira para mim traz essa coisa da transformação, não no sentido de raiva, mas no sentido de transformação mesmo, de aquilo que transforma e revoluciona tudo e minha vida inteira se torna aquilo, né? Ilusão. Bom, aí essa é meio que uma... Eu entendo como esse momento da letra como uma espécie de conclusão do que seria então a paixão. Ele fala tudo isso e ele termina dizendo... esse não é a última frase que eu vou colocar, mas é a penúltima, mas acho que ela já é conclusiva, que é, bom, tudo isso é uma ilusão. Ou seja, isso... ela tem um caráter ilusório. Por que ela tem um caráter ilusório? Porque ela não se sustenta no tempo, né? Então, isso não é um julgamento, né? Se é bom, se é ruim. Mas ela é uma característica da paixão, ela ser uma ilusão, ela fazer parte de alguma coisa que eu idealizo naquela pessoa ou que eu coloco uma intensidade muito grande nas características que já existem ali naquela pessoa. Não que elas, não é que eu invento isso necessariamente, mas eu posso algo que seria uma coisa ok para outra pessoa ou para mim mesmo em outros momentos, ali naquele momento é uma coisa extraordinária, é uma coisa incrível, ela sai da terra, assim. Então por isso ela tem uma característica de ilusão. A paixão, ela uma hora vai acabar. Assim, é que nem o castelo de areia. Não é um castelo, né? É um castelo de areia. É um castelo, mas é de areia. Não é um castelo de pedra medieval, sei lá. O sol brilha por si. Bom, aí esse seria, para mim, seria a conclusão, né, de toda essa questão, que eu entendo um pouco uma certa
É como se o Djavan tivesse ali colocando um outro lado da história, né? Você tem, assim, se você tem a paixão, quando ela se torna, quando você percebe que ela é ilusão, você percebe que o sol brilha por si. Ou seja, não adianta você ficar tão preso ali. Isso é a minha interpretação, né? Aquela paixão, porque no final das contas, cada um é um ser singular que brilha por si mesmo. Então, na paixão, você se entrega àquela coisa, a sua vida vira aquela pessoa, e aquilo uma hora acaba, se desfaz, você percebe que é ilusão e você vê que ainda é você que tem que cuidar da sua própria vida, você não tem como escapar disso, é a sua vida, e naquele momento é com aquela pessoa, mas em outro momento pode ser com outra pessoa, e assim a vida caminha, né? Então eu entendo o sol brilhar por si como se dar conta de si, né? Nesse momento da vivência, depois da vivência de uma paixão. Minha interpretação, né? Mas então é isso, pessoal, que eu tinha para colocar hoje. Se vocês tiverem algum comentário aí, manda ver, aí a gente vai trocando uma ideia. Um grande abraço.